Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone e essa é a playlist Derivadas. No vídeo de hoje, nós vamos resolver o seguinte exercício. Verifique que y0x mais x0y igual a 2 é a equação da reta tangente à curva x vezes y igual a 1 no ponto x0, y0 com y0 diferente de zero. Conclua daí que x0, y0 é o ponto médio do segmento AB, onde A e B são os pontos de interseção com os eixos OX e OY. Uma observação que eu quero fazer antes de comentar o exercício é que y é uma função de x, é y de x, tá? E y0 é y de x0, tá? Você também pode dizer que y é f de x e y0 é f de x0. A mesma coisa, tá certo? Bom, esse exercício, apesar de parecer complicado, porque não envolve números no enunciado, mas vocês vão ver que ele não é complicado. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse exercício em etapas. Então, a primeira parte da resolução desse exercício, ele diz aqui o seguinte, ó. Verifique que x0, y0x mais x0, y igual a 2 é a equação da reta tangente à curva x, y igual a 1 no ponto x0, y0. Então, nós temos que encontrar a equação dessa reta tangente. Então, a primeira parte é determinar a equação da reta tangente, e verificar que essa equação da reta tangente que a gente vai encontrar é exatamente essa daqui, tá certo? Que ele deu no enunciado. Bom, aí vem a segunda parte do exercício. Na segunda parte do exercício, vamos verificar aqui o enunciado. Ele diz: conclua que x0, y0 é o ponto médio do segmento AB. Quem é A e quem é B? São os pontos de interseção com os eixos OX e OY, ou seja, os eixos coordenados. Então, o que a gente vai fazer na segunda parte? Eu vou determinar A e B, tá? Eu vou determinar A e B. Eu vou chamar de A, mas se nós chamarmos a reta tangente de RT, como a gente tem feito nos outros vídeos, então, A é a interseção da reta tangente com o eixo X e B é a interseção da reta tangente com o eixo Y, ok? Bom, e aí falta a terceira parte do exercício, que é o que ele fala aqui no enunciado, que é: conclua que x0, y0 é o ponto médio desse segmento AB, tá? Então, verificar que x0, y0 é ponto médio do segmento AB, que é bem simples, né? Bom, então, resumidamente, é isso que nós vamos fazer, tá? Então, determinar a equação da reta tangente, isso aqui é simples, a gente já viu em vários exercícios, tá? Depois, verificar a interseção dessa reta com os eixos coordenados, também é muito simples. E calcular o ponto médio desse segmento, também é bastante simples, é só a gente aplicar uma fórmula, tá? Então, na realidade, o exercício não é complicado. Então, vamos lá à primeira parte.
Então, para determinar a equação da reta tangente, nós sabemos que a fórmula da equação da reta tangente é y menos y0 igual a y' de x0, ou seja, a derivada da função y no ponto x0, vezes x menos x0, tá? Então, essa é a equação da reta tangente. Ok, o ponto que ele dá de tangência, reparem só, é x0, y0. Então, já está aqui na minha equação, y0 e x0. A gente só precisa o quê? Calcular aqui y' de x0 e substituir aqui na minha equação, tá? Então, vamos calcular essa derivada aqui. Primeiro, nós vamos calcular a derivada y' de x e depois substituir o ponto x0. Reparem, nossa função tá aqui, aqui, x vezes y igual a 1, tá? Então, nós vamos derivar essa equação, como a gente tem feito usando regra da cadeia ou diferenciação implícita, e vamos determinar o y' de x, tá certo? Vou fazer aqui do lado. Bom, então, nós temos que x vezes y igual a 1, tá? Então, a derivada de xy é igual à derivada de 1, tá? Se xy é igual a 1, é porque a derivada do primeiro membro tem que ser igual à derivada do segundo membro. Isso implica, agora, aqui nós temos uma derivada do produto para fazer, tá? Então, como é que é a derivada do produto? É a derivada do primeiro é x, a derivada do primeiro é 1, vezes o segundo, mais x vezes a derivada do segundo, mais o segundo é y, então fica y' de x, tá? Y' de x, igual a derivada de 1, 1 é uma constante, então fica igual a 0. E agora, nós queremos saber quem é y' de x. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar esse y para o segundo membro da equação. Então, vai ficar x vezes y' de x é igual a menos y, tá? O que implica que y' de x é menos y sobre x. E, na realidade, eu quero saber quem é y' de x0. Então, vou substituir x por x0. Então, implica que y' de x0 é igual a... Quem é que vai ficar na parte de cima? É menos y de x0, tá? E sobre x0. E, portanto, isso vai ser menos y0, que é o meu y de x0. Reparem bem aqui, que eu coloquei aqui em cima, tá certo? Y de x0, lembrando, é y0. Ok? Sobre x0. Então, tá aqui o meu y' de x0, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir isso na equação da minha reta tangente. Então, como é que vai ficar? Y menos y0 igual menos y0 sobre x0, que multiplica x menos x0. Tá ok? E agora, vamos fazer essa conta. Nós queremos verificar que essa equação da reta tangente que nós acabamos de encontrar é igual a essa equação aqui que ele deu no enunciado, tá certo? Então, reparem que nós temos que trabalhar essa equação de forma a deixar com essa cara aqui. Qual é a diferença entre as duas? Reparem que aqui tem um denominador e aqui não tem em nenhuma parcela denominadores, não tem fração aqui nessa equação.
tá? Então, nós vamos trabalhar a equação que acabamos de obter para eliminar qualquer tipo de fração aqui nessa equação e verificar se vamos chegar ao resultado da equação dada no numerador, tá? Então, vamos fazer essa conta. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos repetir o primeiro membro e aqui nós vamos multiplicar menos x0 sobre menos y0 sobre x0 por x e depois por x0, tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar menos y0 sobre x0 vezes x e menos com menos aqui, tá certo? Com esse menos aqui, isso vai ficar mais. Então, mais y0 sobre x0 vezes x0. E aí, o que que vai acontecer? Como vocês já estão vendo aqui, eu vou cortar o x0 com esse x0 aqui. Então, vai ficar como? Y menos y0 igual a menos y0 x0 vezes x mais y0. E agora, para eliminar a fração, essa fração que tá bem aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a equação, primeiro membro e segundo membro, por x0, tá? Então, vamos lá. Então, multiplicando tudo por x0. x0 que multiplica y menos y0, igual a x0 que multiplica menos y0 sobre x0 vezes x, mais y0. Ok, vamos continuar agora fazendo a distributiva. x0 aqui, x0 vezes y e depois x0 vezes y0, tá? Então, vai ficar x0 vezes y menos x0 y0 igual, agora, no segundo membro, na hora que eu multiplicar esses dois, o x0 do denominador vai ser eliminado, tá? Então, vai ficar só menos y0x e mais x0 y0, tá ok? Estamos quase lá. Agora, vamos colocar para o primeiro membro, tá? Tudo aquilo que tem x ou y. Aqui tem y, já vai ficar no primeiro membro, e aqui tem x, vai ficar no primeiro membro. Vamos olhar de novo a nossa equação que a gente quer chegar. Reparem que aqui nós temos x e temos y. E no segundo membro não temos nem x nem y, tá? Então, vamos passar x, esse para o primeiro membro, esse já vai ficar no primeiro membro, e vamos passar esse menos x0, y0 para o segundo membro. Então, vamos lá. Vai ficar y0x, tá? Que estava no segundo membro, foi para o primeiro membro, mais x0y, que já estava no primeiro membro, igual a esse aqui menos x0, y0, quando passar para o segundo membro, vai somar com esse daqui, tá? Então, vai ficar 2x0, y0. Ok, o que é que está faltando, então? Está faltando o seguinte: quem é x0, y0? Vamos observar uma coisa aqui em cima. Note bem o seguinte: x0, y0 é um ponto dessa minha curva xy igual a 1. Se ele é um ponto da curva, significa que esse ponto satisfaz a equação da curva. Ou seja, quando x aqui for x0 e y aqui for y0, esse produto tem que ser 1 para esse ponto pertencer a essa curva, tá? Então, eu vou escrever aqui em cima e note também que
Anote também que x0, y vezes y0 tem que ser 1, pois x0, y0 pertence à curva y igual a y de x, tá? Está em cima da curva, então tem que satisfazer a equação dessa curva. Bom, se x0, y0 é igual a 1, então esse produto aqui é 1. Então, o que que acontece? Essa minha equação fica y0x mais x0y igual a 2 vezes 1, que é 2, tá? Então, com isso, nós encontramos a equação da reta tangente, que vocês podem ver é exatamente igual à equação que ele deu aqui no enunciado, tá ok? Então, essa é, de longe, a parte mais complicada e vocês acabaram de ver que não tem complicação nenhuma, basta a gente calcular uma derivada que é relativamente simples, tá ok? Vamos, então, à segunda parte. Bom, agora sabendo a equação da reta tangente, que é esta daqui, eu quero determinar o ponto A, que é a interseção dessa reta tangente, que eu estou chamando aqui de RT, com o eixo X, e depois eu quero determinar o ponto B, que é a interseção dessa reta tangente com o eixo Y, tá? Então, vamos determinar aqui o meu ponto A. Lembrando que a equação da reta tangente é essa daqui, tá? Bom, quem é, então, o ponto A? Primeiro, se o ponto A pertence ao eixo X, nós sabemos que a ordenada dele tem que ser 0, tá? Então, substituindo na equação da reta tangente, nós temos, então, na equação da reta tangente. Então, como é que vai ficar? y0 vezes x mais x0 vezes o y, mas o y é 0, igual a 2. Então, essa parcela aqui é igual a 0. Então, quem vai ser x vai ser 2 sobre y0. Então, logo, o meu ponto A vai ser 2 sobre y0 e a ordenada é 0. Então, esse é meu ponto de interseção da reta tangente com o eixo X, tá? Bom, vamos então ao ponto B. O ponto B é interseção da reta tangente com o eixo Y. E nesse caso, quando o ponto está no eixo Y, a gente sabe que a abscissa é 0. Então, substituindo x igual a 0 na equação da reta tangente. Então, como é que vai ficar? A reta tangente, lembrando, tá bem aqui, ó. Tá? Então, vamos substituir x igual a 0 nessa reta tangente. Vai ser y0 vezes 0, que é a primeira parcela, mais x0 vezes y igual a 2. Isso implica, essa primeira parcela é igual a 0, então, quem é y é 2 sobre x0. Então, o meu ponto B vai ser x igual a 0 e y 2 sobre x0, tá? Bom, e agora, deixa eu salientar isso aqui. E agora, o que que falta? A gente verificar o ponto médio do segmento AB, tá?
Então, é isso que a gente vai fazer na terceira parte desse exercício. Bom, e agora vamos calcular, então, o ponto médio de AB. Então, nós temos aqui o ponto A, que eu copiei aqui embaixo, e o ponto B, tá? Dos extremos do segmento AB. E agora, como é que é a fórmula para o cálculo do ponto médio? Então, eu vou chamar de PM o ponto médio de AB, tá? Do segmento formado pelos pontos AB. Então, a fórmula do meu ponto médio é, eu pego as abscissas de cada ponto, tanto XA mais XB, tá? Abscissa do ponto A mais abscissa do ponto B, somo dividido por 2, tá? É a média aritmética das abscissas, e a média aritmética das ordenadas, tá? Bom, então, vamos calcular quem é XA mais XB sobre 2 e vamos descobrir qual é a abscissa do ponto médio. Então, XA mais XB sobre 2, quem é? Então, XA é esse ponto, esse valor aqui, 2 sobre Y0. E XB? XB é 0. Então, como é que vai ficar? Então, 2 sobre Y0 mais 0 sobre 2. Então, isso dá 2 sobre Y0 vezes 1/2, ou seja, o inverso do segundo, do denominador. Então, isso vai cortar com isso aqui, vai ficar 1 sobre Y0. Ah, mas você quer mostrar o quê? Você quer mostrar que esse ponto médio vai ser exatamente o seu ponto x0, y0. E você acabou de encontrar que a abscissa do ponto médio é 1 sobre y0. Será que está errado? Bom, vamos voltar rapidamente lá no início. O que a gente viu aqui no início? Que sendo x0, y0 ponto dessa curva, então, na hora que eu substituo na equação da curva, que é x, y igual a 1, eu vou ter x0, y0 igual a 1, tá ok? Então, quem é y0? É 1 sobre x0, você passa x0 dividindo o segundo membro, e quem é x0 é 1 sobre y0, tá certo? Então, eu vou copiar isso aqui lá embaixo e a gente vai fazer a conta bem devagar. Então, vou escrever aqui do lado, lembrando que eu tenho x0, y0 igual a 1, tá ok? Então, se aqui eu tenho y0, então, quem é o y0 aqui na minha equação? Y0 é 1 sobre x0. E quem é x0? É 1 sobre y0, tá certo? Então, esse 1 sobre y0 aqui, ó, 1 sobre y0 é exatamente o meu x0, tá? Então, isso aqui é x0. Então, já mostramos que a abscissa do ponto médio é x0. Vamos calcular a ordenada. Então, YA mais YB sobre 2 é... Quem é YA? Tá aqui meu ponto A, a ordenada é 0. E quem é YB? A ordenada do ponto B, que é 2 sobre x0. Então, é 0 mais 2 sobre x0 sobre 2. Isso é 2 sobre x0 sobre 2, que é 2 sobre x0 vezes 1/2. Esse 2 vai cortar com esse 2, vai ficar, então, 1 sobre x0. E aí, olha só,
1 sobre x0. 1 sobre x0 é exatamente o meu y0, tá? Então, isso aqui é y0. Isto é, o que a gente pode concluir? Que o ponto médio, né, é exatamente x0, y0, como nós queríamos mostrar, tá? Então, reparem que o exercício não é complicado, nós dividimos isso em 3 partes, a resolução, e cada parte, então, ficou bastante simples, tá? Sendo a mais complicada, a inicial, em que nós tínhamos que encontrar a equação da reta tangente, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida em alguma dessas partes, deixem aqui nos comentários, que assim que for possível, eu respondo para vocês. Bom, o exercício termina aqui, a gente se vê então nos próximos vídeos. Até mais!